Assiste esse vídeo, porque eu vou explicar como você deveria pensar antes de comprar o seu filtro para o seu aquário, para ele ficar dimensionado e funcionar do jeito que você precisa. Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês esse monte de tipo diferente de filtro, porque vocês devem sempre se perguntar por que existem tantos tipos de filtro? Por que a Aquática Brasil tem tantas linhas de filtro externo, filtro interno, canister, mini canister? Por que tem tanta variedade de filtros no mercado e como a gente deveria olhar para eles para poder escolher o melhor tipo de filtragem para o nosso aquário? Eu selecionei aqui alguns filtros que a gente trabalha na Aquática e eu desafio vocês, qual filtro vocês acham que entre todos que estão aqui na mesa tem a maior vazão? Todo mundo vai ficar surpreso, mas esse filtro pequeno aqui é um dos que tem a maior vazão. Ele tem 600 litros por hora de vazão. E por que a gente fala de vazão? Porque se convencionou na internet, nos grupos de aquarismo e até entre nós aquaristas, que para a gente dimensionar um filtro de uma maneira correta para o nosso aquário, a gente tem que olhar para a vazão. A vazão é marcada em litros por hora, ou seja, quantos litros por hora a bomba de filtro consegue circular. A gente usa essa medida para descobrir qual é o tamanho do filtro que a gente tem que pôr no nosso aquário. E a gente usa uma regrinha que foi meio que inventada, uma regra que a gente não tem que seguir tão à risca, mas que ajuda a gente nessa hora dessa escolha, que é 5 vezes o volume do aquário por hora. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. Então, se eu tenho um aquário de 100 litros, a gente vai imaginar que a gente precisa de uma bomba que consiga circular ele 5 vezes por hora. Então, 500 litros por hora seria um tamanho de bomba adequado. Essa regra ajuda muito a gente a ter uma ideia e ela não está errada. Mas a gente tem que lembrar que a vazão, normalmente, ela é definida para a filtragem daquele aparelho, daquele equipamento. Então, quando a fábrica decide qual vai ser a vazão daquele filtro, ela está pensando em quantos litros por hora a bomba tem que fazer, tem que circular, para que todo o espaço das mídias para que o filtro trabalhe de uma forma apropriada. Nem sempre ele está pensando na vazão total do seu aquário. E essa é a primeira coisa importante que a gente tem que pensar quando a gente escolhe o filtro. Que a vazão do filtro não tem que ser a vazão total do aquário. Ela não precisa oxigenar todo o seu aquário, circular todo o seu aquário. Às vezes a vazão pode ser pensada só para o equipamento, só para o filtro. E ela vai estar sempre de acordo com o seu filtro, aquela vazão, certo? Logo, a gente nem sempre precisa escolher um filtro que tenha a vazão certinha para o nosso aquário. A gente às vezes pode optar por usar 2 filtros, que é uma coisa super legal da gente fazer. Às vezes é mais interessante a gente colocar 2 filtros no nosso aquário, porque a gente tem assim, se um quebrar, a gente tem outro, a gente não fica dependendo só de um equipamento e os 2 vão circular todo o nosso volume. Isso vai ajudar muito a gente a escolher o filtro. Uma outra coisa que a gente tem que olhar e que é muito importante, talvez até mais importante que a vazão em si, é o espaço para filtragem. Como eu disse, entre todos esses aparelhos que estão aqui na mesa, todos esses equipamentos, quase todos têm a mesma vazão, mas olha como o tamanho deles é diferente. Por exemplo, esse daqui que tem um espaço ótimo, é um cilindro que tem 1 litro mais ou menos, totalmente preenchido de espuma, faz muita filtragem, segura muito sujeira. É um tipo de canister, um equipamento que fica fora do aquário. A água vai passar por ele, a bomba é externa e vai voltar para o aquário bem mais limpa. Tem uma vazão de 400 litros por hora. Enquanto que esse filtro aqui, que é o JP033F da Samsung, faz 600 litros por hora de vazão. Mas o espaço para filtragem é muito menor. E isso não significa que esse filtro é melhor que esse ou que esse filtro não é bom. Só que eles funcionam de formas diferentes e a gente tem que pensar nisso na hora de escolher o filtro. Se a gente for usar esse equipamento num aquário pequeno e tiver poucos peixes, não faz tanto, não é um problema o espaço da filtragem ser tão pequeno. Se a gente tiver pouquinhos peixes, umas plantinhas, um aquário com uma demanda menor de filtragem, ele vai dar conta tranquilamente. Enquanto que se você pensar só na vazão e pensar, faz 600 litros por hora, então dividido por 5, 120. Eu posso pôr um aquário de 120 litros que tenha muitos peixes, king, os peixes que fazem muita sujeira. Ele provavelmente vai ficar sujo muito rápido e você vai ter que ficar limpando toda hora, com o risco dele parar de funcionar por ficar entupido pelo excesso de sujeira. E você não vai conseguir a filtragem adequada que você queria. Então, quando a gente vai escolher o filtro, a gente tem que sempre olhar o tamanho dele também. E é por isso que a gente tem tantas opções. Esse filtro é um filtro de 400 litros por hora, como eu já falei.
O mini canister da Samsung, que é um equipamento muito legal também, tem 500 litros por hora de vazão. E isso é uma pergunta que sempre fazem aqui no nosso canal e a gente queria responder para todo mundo nesse vídeo. Ele só faz 500 litros por hora, mas olha o espaço de filtragem que ele tem. Ele tem 5 gavetas internas onde você pode pôr cerâmica, carvão, lã para turbinar a sua filtragem. Então, você pode pensar assim, 500 litros por hora, então ele só dá para aquários de até 100 litros? Ele vai bem em aquários até 100 litros, mas se você quiser usar num aquário maior, nada impede de você usar ele, porque ele é um excelente filtro com espaço de filtragem biológica gigante e usar uma outra bomba para melhorar a sua circulação. Porque a vazão tem a ver com essa circulação geral, né, da oxigenação do aquário, os peixes podem precisar de uma circulação maior. Então imagina que se você usar esse filtro aqui num aquário de 200 litros, a vazão vai ficar um pouco baixa no geral, mas a filtragem vai ser boa dentro desse equipamento. Então você pode usar ele como um filtro e colocar uma bomba adicional, uma bomba de circulação ou até um filtro interno para melhorar a circulação, caso os seus peixes demandem muito oxigênio. São casos dos peixes de água mais alcalina, por exemplo, os king, os carpas e peixes maiores. Ao passo que se você montar um aquário plantado, mesmo que seja de 200 litros e que tenha pouquinhos peixes, talvez você consiga fazer toda a sua filtragem e toda a sua oxigenação com esse único equipamento. Então a gente sempre tem que pesar o volume e a vazão. A gente também tem diferença no tamanho do filtro nos mesmos modelos, como os filtros externos. Aqui eu tenho 2 filtros externos, um é o da Samsung, o HBL601, e um é o Max HF800. O HF800 tem 600 litros por hora de vazão, e o da Samsung tem 500 litros por hora. É muito próximo a vazão, mas o tamanho do filtro é muito diferente. Então, se você quer turbinar a sua filtragem, colocar outras mídias, colocar removedores, usar aquelas resinas catiônicas que tem uma excelente filtragem, talvez você não consiga colocar num filtro menor. Você precisa de um filtro que tenha um espaço interno maior para você poder colocar mais mídia. Ao mesmo tempo, você pode ter um outro problema, que é você quer usar um filtro maior, mas o seu aquário está muito próximo da parede e ele não consegue encaixar esse filtro atrás da forma que você precisa. Pensando nisso, a indústria já criou os filtros Slim, que é outra coisa que causa muita dúvida, porque normalmente, mesmo da Samsung, a gente tem 2 filtros com a mesma vazão e modelos diferentes. É o caso do HBL, que tem final 402, 602, 702. Normalmente essa é a linha que a gente chama de Slim. Para que você possa encostar o aquário mais próximo da parede, ele foi desenvolvido de uma forma mais fina. A bomba vai ficar para frente, então ela vai ser interna, vai ficar dentro do aquário, para que ele ocupe menos espaço traseiro e você possa encostar o aquário. E ele vai ser sempre menorzinho por dentro, porque ele é slim, como eu já falei. E aí, aqui você vai ter menos espaço para mídia, que é o que eu volto a falar. A gente não pode olhar só a vazão, a gente também tem que olhar o modelo do filtro. Os filtros slim são muito práticos com isso, porque eles podem ficar num aquário que está mais próximo da parede, porém ele vai oferecer um espaço menor de filtragem, você não consegue colocar tanta mídia dentro e tudo mais. E ele pode oferecer a mesma vazão de um outro filtro que não é slim, como o caso desses 2. Entre os filtros internos, a gente também tem muita diferença de tamanho com a mesma vazão. Esse, como eu já falei, é o JP033F da Samsung, 600 litros hora de vazão, e tem o JP022F da Samsung, que também é de 600 litros por hora. E os dois já têm uma diferença grande de capacidade de filtragem. Os dois são com espuma por dentro, então faz uma filtragem mecânica e biológica, mas eles já têm um tamanho diferente apesar da mesma vazão. E a gente ainda tem um modelo, que é um modelo um pouco mais novo, bem funcional também da Samsung. Esse daqui é o JP093. Ele tem 450 litros hora de vazão. Então esses são 600 e esse é 450. Mas percebam que esse tem uma área até um pouco maior que os outros dois e ele tem uma fixação diferente, que às vezes pode ser o que vai te motivar essa escolha também. Como eu disse, a gente também tem que olhar o formato e ver onde ele serve no nosso aquário. Esse daqui a gente vai fixar pelas ventosas em qualquer lugar do aquário. Esse daqui já é um filtro que vai caber certinho encaixado no canto do aquário. Ele é um filtro de canto, tanto que você pode direcionar essa flauta para o lado que você quiser. Ele tem até um limpadorzinho aqui da flauta que é interessante, mas ele já vai se comportar de outra forma. Mesmo tendo uma vazão diferente, às vezes é um filtro mais adequado para o seu modelo de aquário, porque você consegue esconder ele melhor, ele vai se encaixar bonitinho no canto e ele tem uma capacidade de filtragem grande, maior que os outros. Então, pessoal, quando vocês forem escolher o filtro para o seu aquário, não pensem só na vazão, pensem na vazão,
na capacidade de filtragem, ou seja, no tamanho do seu filtro e o que ele pode oferecer de recursos, tanto os que já vêm no filtro, né, as esponjas, as coisas que vêm, ou o espaço disponível para colocar mais coisas e turbinar a nossa filtragem. Mas pensem também que você não precisa usar dessa vazão, que é a vazão do equipamento, do filtro, para circular e oxigenar todo o seu aquário, que você pode usar como um filtro e adicionar bombas ou outros filtros para completar a filtragem do seu aquário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, ou qualquer pergunta sobre esses equipamentos que apareceram aqui no vídeo, é só perguntar aqui e deixar nos comentários que a gente responde para vocês. Siga o nosso canal, dá um joinha aqui pra gente e continue acompanhando, que a gente sempre traz novidades e dicas e curiosidades no mundo de aquarismo. Todos os filtros que apareceram aqui nesse vídeo estão disponíveis nas melhores lojas do Brasil.